Olá, pessoal. Nas últimas aulas, a gente tem discutido três postulados da física quântica, algumas das suas consequências. Na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês o último postulado, o quarto postulado, e aí a gente vai ter todos, né, os fundamentos da física quântica que a gente vai precisar para esse curso, né? Essa divisão em quatro postulados, ela varia muito do livro ou da abordagem, mas para a gente vão ser esses quatro, tá bom? Então, só para a gente relembrar aqui, né, os postulados que a gente viu até agora são três. O primeiro me diz que o estado de uma partícula, né, é que é importante que a gente entenda o que é o estado, né? São todas as propriedades daquela partícula. Tá? Então, para uma partícula livre, vai ser, por exemplo, sua posição, seu momento, sua energia. Todas essas características determinam qual é o estado da partícula. Tá? Então, o estado da partícula, na verdade, ele é, na mecânica quântica, descrito por uma função, que é uma função de onda, certo? Que depende tanto do tempo e do espaço. E essa função de onda, a gente viu, descreve probabilidades. Segundo postulado, se refere à equação de Schrödinger, que é como essa função de onda evolui com o tempo, né? Então, se eu sei o estado da minha partícula em um certo instante de tempo, né? Como é que esse estado vai evoluir? Isso é dado pela equação de Schrödinger, que é essa equação complicada aqui, a gente já viu alguns exemplos de como resolver. E o último postulado, que é o postulado que matematicamente está menos bem determinado aqui na nossa discussão, né? Ele tem uma formulação matemática mais precisa, mas a gente não vai precisar dela nesse curso, é o postulado que se refere ao colapso da função de onda, né? Então, o que esse postulado nos diz, basicamente, é que após uma medida, um momento que a gente determina alguma propriedade ou mede alguma propriedade daquela partícula ou do sistema, a função de onda automaticamente é modificada. Certo? Como deveria ser, porque no momento que a gente mediu, a gente sabe exatamente qual é a probabilidade, né? A gente sabe que aquele observável que a gente mediu deve ter 100% de probabilidade, que a gente acabou de medir ele. Tá? E a gente, né, esses três postulados ainda eles estão incompletos, porque eles, né, só me permitem calcular, foi o que a gente discutiu nas últimas aulas, probabilidades de encontrar a partícula ou sistema em uma região no espaço, uma região do espaço. Então a gente viu como calcular essas probabilidades, né? Elas são dadas pela integral da densidade de probabilidade, que é o módulo da função de onda ao quadrado. Tá? Então foi basicamente isso que a gente, até agora é isso que a gente sabe calcular. Tá? Mas a posição de uma partícula não é a única coisa que a gente pode medir. A gente pode medir a sua energia, a sua velocidade, seu momento angular. Tem vários observáveis que a gente consegue medir experimentalmente que são possíveis de serem medidos. Tá? Então, como é que a gente calcula as probabilidades para esses outros observáveis? Tá? Então, é isso que o quarto postulado vai me dizer. Certo? Então, ele vai ser, como os outros, também um postulado estranho, então vai levar um tempo para a gente se acostumar, mas a gente vai fazer vários exemplos para entender o que ele quer dizer. Certo? Então, o quarto postulado, ele me diz o seguinte, tá? Ele me diz que para cada grandeza física observável, ou seja, para cada quantidade que eu posso medir, né, para cada característica da minha partícula ou do meu sistema que eu consigo medir, existe um operador associado. Certo? E daqui a pouco vai ficar claro exatamente o que eu quero dizer por um operador. Então, para eu representar operadores, eu vou indicar com um chapeuzinho aqui sobre a letra. Tá? Mas vamos ver o que a gente faz com esse operador, certo? Esse operador, ele nos permite calcular valores médios e incertezas desse observável. Tá? Então, aqui, nesse caso, a gente não vai discutir probabilidades, a gente poderia também calcular qual é a probabilidade de eu medir um certo observável. Então, só para ser específico, vamos imaginar que eu quero saber qual é a probabilidade de eu medir uma certa energia para uma partícula naquele estado.
A gente consegue fazer isso com a física quântica, mas nesse curso a gente não vai fazer esse tipo de cálculo, porque ele requer introduzir ainda mais conceitos matemáticos. Tá? Então, para os outros observáveis, né, exceto pela posição, a posição a gente sabe como calcular probabilidades, para todos os outros observáveis a gente vai estar interessado nos valores médios e nas incertezas. O que são esses valores médios? É o que a palavra diz. Né? A ideia é, se eu tenho N sistemas ou N partículas exatamente no mesmo estado, e eu medir certa propriedade em cada uma dessas partículas, qual é o valor que, em média, eu vou ter. Tá? Então, como é que a gente calcula esses valores médios? Eles são dados pela seguinte expressão. Tá? Então, eu vou representar com esse colchetes aqui, o valor médio do observável O, e ele é dado por uma integral de dx do complexo conjugado da minha função de onda, que a gente lembra depende de x e do tempo, vezes esse operador, que está associado ao observável, vezes a função de onda. Integrado, tudo isso integrado sobre todo o espaço. Tá? E a incerteza de O, ela vai ser dada pela seguinte expressão. Certo? Então, é uma expressão é uma expressão que depende do valor esperado de O ao quadrado menos o valor esperado de O. Essas expressões aqui, na verdade, elas vêm de teoria de erros. Né? Se a gente lembrar lá do desvio padrão, a gente poderia calcular o desvio padrão de uma variável aleatória dessa maneira. Tá? Mas, para a gente, o que interessa é que a incerteza é dada por isso daqui, e o que né, esse termo a gente já sabe calcular, é justamente essa integral aqui, só que eu vou pegar o resultado e elevar ao quadrado. Esse primeiro termo é o valor esperado do observável ao quadrado. Né? Então, isso aqui vai ser idêntico à integral ali de cima, só que em vez de um operador, eu vou ter dois operadores. Então, aqui eu vou ter um operador, outro operador e a minha função de onda. Tá? Eu sei que, por enquanto, isso ainda está muito místico, né? O que são esses operadores, o que é isso, mas logo mais eu vou fazer exemplos e essas coisas vão ficar mais claras. Tá? Mas, tipicamente, esses operadores, eles vão ser objetos matemáticos ou funções ou derivadas que vão atuar sobre a minha função de onda. Certo? Então, vai ser um objeto que vai atuar sobre essa função e vai me retornar uma função. Tá? Se a gente quiser ter um exemplo explícito em mente, por exemplo, a derivada com relação a x é um operador. Se eu aplico isso na minha função, isso me dá uma nova função. Tá? E como é que eu faço essa associação entre observáveis e operadores? Né? Tem, na verdade, uma regra formal de como fazer essa associação, mas para vocês o que interessa é a lista, né, de como fazer essa associação, e essa lista não vai ter muito jeito, a gente vai ter que memorizar. Não são muitos casos, são poucos casos. Tá? Então, é a seguinte lista de observáveis e operadores. Tá? Então, o primeiro observável é o observável posição, ou seja, se eu quiser calcular o valor médio, a incerteza da posição da minha partícula, eu vou ter que usar esse operador aqui, esse operador x, que nada mais é do que a minha variável x. Certo? Então, se eu quiser calcular o valor médio de x da posição da partícula, por exemplo, isso aqui eu simplesmente substituo pela variável x, tá? Que está associada com o operador posição. Se eu quiser calcular o momento da minha partícula, que né, a menos da massa é a velocidade da partícula, eu vou ter que usar esse operador aqui, que já é bem mais esquisito,
certo? Então, é menos I, H cortado, então I é um número imaginário, derivada de X. Então, eu vou ter que jogar essa derivada aqui, tá? Essa derivada, eu vou ter que jogar aqui dentro para fazer essa conta. Tá? Quais são os outros operadores relevantes? Bom, energia também é um dos mais importantes, né? Como é que a gente mede energia? E o operador associado a gente chama de H, de Hamiltoniana. Mais para frente, alguns de vocês vão entender melhor essa linguagem, mas para esse curso é simplesmente uma definição, tá? Que é uma derivada com relação ao tempo. Tá? Então, novamente, se eu quiser calcular o valor médio da energia da minha partícula, eu vou ter que calcular uma derivada com relação ao tempo da minha função de onda. Tá? O resultado dessa derivada eu multiplico pelo complexo da minha função de onda e integro tudo isso. Tá? E aí o operador potencial ou energia potencial é simplesmente a função energia potencial. Então, nessa integral aqui, eu vou jogar simplesmente uma função v de x. Tá? O operador energia cinética, eu nem precisaria dar para vocês, porque a gente sabe que a gente consegue escrever a energia cinética como P² sobre 2m. Então, eu transfiro isso daqui, ou eu elevo isso daqui a operadores. Né? Então, meu P² vira o operador P², que agora eu já sei qual é esse daqui. Então, o operador ao quadrado é ele aplicado duas vezes na função. Então, vai ser a segunda derivada com relação a x da minha função. E, por exemplo, eu tenho o operador momento angular que eu posso construir com os operadores posição e momento. Tá? Então, essa é a lista básica de operadores que a gente vai usar nesse curso. Vão ser esses. Tá? Então, se eu pedir em algum momento para vocês calcularem o valor médio da energia, vocês vão ter que vir nessa tabela e falar, não, o operador está associado à energia é esse daqui, então eu tenho que usar esse operador para calcular esse valor médio. Tá bom? Então, vamos aplicar, né, esse quarto postulado para o caso mais simples, que a gente já discutiu um pouco, que é o caso de uma partícula livre. Tá? Então, qual é a ideia? A gente viu que as soluções de partícula livre, elas têm essa cara aqui, tá? Elas são soluções de exponenciais complexas, então tem uma constante aqui de normalização, e aí eu tenho uma exponencial de menos i ômega t e uma exponencial de e kx. Né? Lembrando que esse ômega e esse k estão relacionados, né? O ômega é h cortado k ao quadrado sobre 2m e o k é qualquer número real. Certo? Então, para cada valor de k, eu tenho uma solução diferente. E a gente viu também que eu posso construir soluções mais complexas fazendo combinações lineares dessas soluções. Só que a gente viu que essas soluções elas não são super interessantes, porque a função de onda, né, o módulo ao quadrado da função de onda, é extremamente simples, é uma função desse tipo. Né? Então, é uma densidade de probabilidade constante, né, de eu encontrar a partícula em qualquer lugar do espaço. Tá? Isso não é muito interessante, porque significa que eu não tenho nenhuma informação sobre a posição da minha partícula, isso quase nunca reflete um estado real. Então, para a gente poder fazer algumas contas com esse estado, né? Esse estado ele realmente é uma abstração matemática, ele em geral, ele não representa de fato um estado físico. A gente vai fazer uma seguinte aproximação. Né? A gente vai considerar uma função de onda que é igual a essa, mas que ela está limitada no intervalo de menos L a L. Tá? Então, basicamente, a gente está meio que dizendo que dentro desse intervalo a partícula pode estar em qualquer lugar e fora desse intervalo ela não está em lugar nenhum. Tá? Então, a minha função de onda ela vai ser igual a essa função exponencial se o x estiver nesse intervalo de menos L a L. Certo? Onde L eu vou assumir que é algum número grande. E a função de onda é zero se eu estiver fora desse intervalo. Então, é só para a gente ter uma descrição um pouquinho mais realista de um estado físico. Tá? Ainda assim, não é super realista, porque dentro desse intervalo a partícula pode estar em qualquer lugar com a mesma probabilidade, mas tudo bem. Né?
essa função é simples o suficiente para a gente fazer contas com ela e a gente vai ver que ela tem algumas propriedades interessantes. Tá? Então, né, se eu assumo uma função com essa cara, né, a minha função de onda, então, ela é basicamente constante nesse intervalo e aqui fora ela é zero. Tá? Para que eu estou fazendo tudo isso? Porque eu gostaria de normalizar a minha função. Né? Então, eu sei que a integral da minha função de onda sobre todo o espaço tem que ser 1, né, ou, na verdade, da minha densidade de probabilidade, que é o módulo ao quadrado da função de onda. Então, eu vou impor essa condição na minha função, certo? Então, a condição é que a integral de psi ao quadrado sobre todo o espaço tem que ser 1, mas essa função agora que eu criei, né, essa daqui, ela só é diferente de zero entre menos L e L. Tá? Então, isso me diz que essa integral aqui só vai estar entre menos L e L, porque fora desse intervalo a função é zero. E a gente viu que o módulo ao quadrado dessa função é trivial. Né? Quando eu tiro o módulo ao quadrado disso daqui, esses termos se cancelam e só sobra o módulo ao quadrado desse psi zero. Né? Então, o módulo ao quadrado é uma constante, isso sai da integral, e aí fica uma integral de menos L a L, de dx, que é justamente o tamanho do intervalo, que dá 2L. Tá? Então, tudo isso foi só para a gente poder normalizar a minha função, né? Como tudo isso tem que ser igual a 1, esse psi zero, então, eu vou escolher como 1 sobre raiz de 2L. Tá? Então, agora eu tenho uma função bem comportada, normalizada, eu conheço todos os parâmetros da minha função. Né? O k, obviamente, é algo que eu vou escolher, tá? Diferentes k's, eu vou ter diferentes estados, mas agora a gente vai conseguir entender um pouco melhor o que é esse k, o que é esse ômega, que propriedades físicas eles determinam. Tá? Então, vamos começar com um caso mais simples, que na verdade a gente já estudou, que é as probabilidades de medir a partícula em alguma posição do espaço. Certo? Então, para essa função que eu defini agora, que ela está determinada entre menos L e L, se eu olhar para a distribuição de probabilidade, como ela é constante nesse intervalo, metade, se eu pensar que eu tenho, que eu faço N medidas, metade das medidas vai me dar um valor positivo de x, a outra metade um valor negativo, então, em média, eu vou ter um valor zero. Então, isso é o que a gente esperaria obter, né? Então, a gente esperaria obter um valor médio da posição igual a zero, porque ela está, a densidade de probabilidade é uniforme nesse intervalo de menos L a L, e uma incerteza, né? Bom, eu sei que a partícula está dentro dessa caixa, então uma incerteza de mais ou menos L. Né? Então, é zero mais ou menos L. Então, a gente esperaria obter isso daqui. Tá? Agora, vamos fazer as contas. Né? Agora, com o quarto postulado, a gente sabe calcular valores médios e incertezas. Vamos fazer essa conta e ver se, de fato, bate com o que a gente esperaria. Tá? Então, vamos aplicar o quarto postulado. Então, agora eu sei fazer essa conta. Né? Na verdade, a gente está fazendo essa conta justamente para exemplificar como é que a gente aplica aquele postulado. Tá? Então, vamos fazer essas primeiras vezes com certo detalhe, com calma. Tá? Então, o postulado me diz o seguinte: se eu quero calcular um valor médio do observável, nesse nosso caso, o observável é a posição da partícula, o que eu tenho que fazer é calcular essa integral aqui. Integral sobre todo o espaço, do complexo conjugado da função de onda. Aqui entra o meu operador associado a esse observável, tá? E para isso a gente tem que olhar aquela tabelinha, vezes a minha função de onda dx. Então, se a gente verificar lá na tabela, a gente vai ver que esse operador ele é super simples, na verdade, ele é simplesmente uma função, que é a função x, variável x. Tá? Então, nesse caso, o que eu preciso realizar é a integral da minha função de onda com a variável x, né?
Isso aqui é uma função, então eu posso trocar a ordem, né, dessas funções. Então eu posso passar o x aqui para fora. E aí o que eu vou ter é psi estrela psi dx, mas psi estrela psi nada mais é do que o módulo da minha função ao quadrado vezes dx. Então, é essa integral que eu tenho que fazer para calcular o valor médio da posição da minha partícula. De novo, qual é o significado físico desse valor médio? Significa que se eu tiver n partículas, né, cada uma, né, todas no mesmo estado, e eu meço a posição da primeira partícula, da segunda, da terceira, da quarta e assim por diante, em média eu vou encontrar esse valor que eu estou calculando aqui. Tá? Então, essa conta é relativamente simples. O módulo ao quadrado de psi ao quadrado, a gente sabe que é psi zero ao quadrado. Então, é uma constante, eu posso tirar da integral. E aí vira uma integral. Na verdade, a minha integral agora vai ser de menos L a L, porque fora desse intervalo a minha função é zero. Então, fica uma integral de menos L a L de x dx. E isso daqui nada mais é do que psi zero ao quadrado, x ao quadrado sobre 2, calculado em menos LL. Quando eu calculo isso em L menos L, dá o mesmo valor, dá L ao quadrado sobre 2, então isso aqui dá zero. Então, de fato, o valor médio para o x é zero, conforme esperado. Agora, vamos calcular a incerteza. Certo? Então, a incerteza da minha posição, ela é dada por aquela expressão, então a gente tem que lembrar dessa expressão aqui, que é o valor médio de x ao quadrado menos o valor de x ao quadrado. O segundo termo a gente acabou de calcular. O que a gente teria que fazer é só elevar ele ao quadrado. Mas isso daqui a gente já calculou e viu que é zero. Tá? Então eu preciso calcular agora o valor esperado de x ao quadrado. O que é o valor esperado de x ao quadrado? É, de novo, aquela expressão que é dada pelo quarto postulado, mas aqui, em vez de uma vez o operador x, eu aplico duas vezes o operador x na minha função de onda. De novo, esse operador x aqui ele é trivial, ele simplesmente multiplica a minha função por x, pela variável x. Então, isso aqui vai ser integral de menos infinito até infinito, psi estrela, x ao quadrado, psi dx. Tá? Pode estar meio confuso o que é esse operador x, que de repente vira uma variável x, mas a gente lembra, né, tem que verificar aquela tabelinha, a gente lembra que o operador x é a variável x. Tá? Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo menos trivial, onde de fato isso vai ter mais uma cara de um operador. Tá? Mas por enquanto esse operador ele é muito simples, é só coordenada x. Então agora eu tenho que fazer uma integral muito parecida com a que eu fiz antes, só que vai ser uma integral de x ao quadrado. Né? De novo, essas funções eu posso, né, trocar de lugar com x, são só funções. Então eu vou ter o módulo ao quadrado da minha função de onda, que é módulo de psi zero ao quadrado, e eu vou ter uma integral de menos infinito até infinito, desculpa, de menos L até L, que é onde a minha função é não nula, de x ao quadrado dx. E aqui isso já muda um pouco. Né? Agora, essa integral vai dar psi zero ao quadrado, x ao cubo sobre 3, calculado em L e menos L. E por ser x ao cubo, né, quando eu calculo em L e quando eu calculo em menos L, eu vou ter um sinal negativo de diferença, né, e como é um menos o outro, esse sinal negativo com outro sinal negativo vai me dar um sinal positivo. Tá? Então, tudo isso é para dizer que isso aqui vai me dar π zero ao quadrado, L ao cubo sobre 3, menos L ao cubo sobre 3, que vai ser 2 π zero ao quadrado, ou 2 psi zero ao quadrado, L ao cubo sobre 3. Tá? E a gente lembra que esse psi zero era 1 sobre raiz de 2L. Essa é a constante de normalização que a gente teve que introduzir
para a probabilidade de fazer sentido, né, para integral em todo o espaço C1. Então, isso aqui vai me dar 1 sobre 2L, L ao cubo sobre 3. Então, esse 2 corta com esse 2, esse L corta com esse L, e finalmente eu chego em L ao quadrado sobre 3. Então, ainda não acabou, né? Tudo isso aqui, toda essa conta foi só para calcular quanto que valia o valor esperado de x ao quadrado, certo? Então, isso a gente acabou de ver, que é L ao quadrado sobre 3. Tá? Foi essa conta que a gente fez aqui do lado. E aí, finalmente, eu posso calcular, então, o valor esperado de x. Isso vai ser, então, L ao quadrado sobre 3, menos 0 ao quadrado, né? Menos 0, que vai dar L raiz de 3. Tá? Então, a gente vê que o nosso resultado, ele, de fato, não é exatamente o que a gente esperaria, né? O valor esperado, sim, é 0, conforme a gente esperaria. A incerteza, ela é da ordem de L, certo? Então, é, na verdade, L sobre raiz de 3, mas é próximo do que a gente esperaria, né? Algo ali da ordem do tamanho daquela caixa onde eu pus a minha partícula. Tá? Então, esse foi um exemplo para a gente ver como é que a gente calcula esses valores esperados e essas incertezas. Tá? Então, eu vou repetir isso daqui, porque é fácil a gente perder de vista o que a gente está fazendo, né? O que é esse valor esperado ou esse valor médio? Tá? O valor médio é, em média, se eu fizer N medidas, que valor eu encontraria em média? E a incerteza é o desvio padrão dessas medidas. Tá? Então, quanto maior a incerteza, mais eu vou desviar desse valor médio. Né? Então, mais as minhas medidas podem estar distantes desse valor médio que a gente está calculando. Tá? Então, vamos fazer mais um exemplo aqui, usando o momento, que vai ser mais interessante um pouco. Tá? Então, para o momento, a gente vai querer calcular exatamente a mesma coisa, valor médio e incerteza. Só que o operador associado ao momento, ele é um operador derivada desse tipo aqui. Tá? Então, as contas vão ser um pouquinho menos triviais. Tá? Então, vamos lá. De novo, né, aplicando o quarto postulado, eu tenho que o valor esperado do meu momento, ou seja, se a minha partícula estiver nesse estado psi, eu fizer n medidas, em média, qual é o momento que eu vou observar? Tá? Então, isso é dado por aquela integral sobre todo o espaço, complexo conjugado da minha função de onda. Aqui vai vir o meu operador associado ao momento, vezes a minha função de onda dx. E esse operador é justamente essa derivada. Esse fator menos IH cortado eu posso já colocar em evidência da minha integral. Então, vai ser integral de menos infinito até infinito, de psi estrela, d psi dx, dx. Então, né, algumas observações aqui. Bom, a gente tem que integrar tudo isso daqui, né? Então não é só integral de d psi dx, senão seria psi, né? Integral de todo esse produto aqui. A segunda observação muito importante é que a maneira como a gente escreve esse valor esperado, ela é essencial. Ou seja, a ordem desses fatores aqui é importante. O que eu quero dizer com isso? A definição do quarto postulado me diz que o operador ele vai estar atuando nessa função aqui da direita. Então, eu não posso trocar a ordem desses fatores. A ordem correta é função de onda complexo conjugado vezes um operador que atua na minha função psi. Tá? Então, a gente vê aqui, né, que se eu colocasse o P aqui antes, eu teria uma derivada do produto das funções, que seria outro resultado. Se eu colocasse o P aqui na frente, seria algo que não faria nem sentido, né? Eu teria funções vezes uma derivada. Tá? Então, de fato, o operador tem que estar, a gente diz, ensanduichado entre essas duas funções. Né? Complexo conjugado da função de onda e a própria função de onda. E ele é aplicado na função de onda. Tá?
Então, tudo bem, o que a gente precisa fazer, então, é esse cálculo de quanto que vale dψ dx. E aí a gente tem que voltar para a nossa função, né? Essa função, a gente lembra, era basicamente uma exponencial complexa. A parte que depende de x é só essa exponencial, g i kx. Então, quando eu faço essa derivada, né, vai cair um ik, e eu vou repetir exatamente a mesma função, certo? Então, vai ser ik vezes a minha própria função. Tá? E daqui a umas aulas a gente vai ver isso em mais detalhe, mas quando o operador que atua na função retorna uma constante vezes a própria função, essa função vai ter algumas propriedades particulares. Tá? Mas, por enquanto, o que interessa para a gente é o resultado dessa conta. Tá? Então, eu vou jogar isso no meu valor esperado para P. Isso vai ser integral de menos infinito até infinito. Eu já esqueci aqui do IH, menos IH cortado. E aí eu vou ter psi estrela vezes IK psi. Esse é o resultado dessa operação aqui, né, de aplicar o operador P no psi. Nesse caso, o operador P é simplesmente proporcional à derivada com relação a x. Então, essa é uma integral fácil de fazer, porque esse IK é uma constante, ele não depende de x, posso tirar da integral. Esse I com menos I que está aqui fora vai me dar mais 1, certo? Então, aqui fora eu vou ter H cortado K. E aí eu vou ter a integral de menos infinito até infinito de psi quadrado dx. E essa integral nada mais é do que a integral da minha densidade de probabilidade sobre todo o espaço, que tem que dar 1, que é a condição de normalização. Certo? Então, a gente chega na conclusão de que o valor médio de P é H cortado K. Então, agora a gente tem um significado físico para esse K. Né? Quanto maior esse K, maior o momento da minha partícula, portanto, maior a velocidade. Né? Em média. Tá? Por enquanto, esse é o valor médio. Mas ainda assim, agora a gente tem uma interpretação física para esse K. Tá? Então, vamos fazer a conta da incerteza, certo? Então, para incerteza, eu vou ter que calcular. Então, para a gente calcular a incerteza de P, a gente precisa, né? A gente lembra que a incerteza é dada pela raiz do valor esperado do observável ao quadrado menos o quadrado do valor esperado do observável. Valor esperado aqui, valor médio, é exatamente a mesma coisa. Tá? Então, isso aqui a gente já calculou, né? Isso aqui é H cortado K, que eu vou ter que levar ao quadrado. Falta calcular o valor esperado de P ao quadrado, que vai ser a integral da minha função de onda. E aqui eu vou ter duas vezes o meu operador P, que nada mais é do que o operador P ao quadrado, tá? Vezes a função de onda. Então, agora eu vou ter que aplicar duas vezes esse operador na minha função de onda. A primeira aplicação é uma derivada, a segunda aplicação é a derivada da derivada, que é a derivada segunda. Tá? Então, isso daqui vai me dar h cortado ao quadrado, menos h cortado ao quadrado, a integral de menos infinito até infinito, de psi estrela, segunda derivada de psi, com relação a x. Esse menos h cortado ao quadrado vem do fato de que o meu momento tem um menos ih cortado. Então, vou ter duas vezes esse fator, né? Na verdade, esse fator ao quadrado, que vai dar menos h cortado ao quadrado. E agora eu preciso fazer a segunda derivada, preciso calcular a segunda derivada dessa minha função com relação a x. Certo? A gente já calculou a primeira, então para calcular a segunda, basta a gente pegar o resultado que a gente tinha aqui em cima. Tá? Então a gente viu que a derivada era ik psi,
Então, a segunda derivada vai ser IK de psi dx, que vai novamente me dar um menos k quadrado psi. Então, a primeira derivada cai um i vezes k, a segunda derivada cai outro i vezes k. Então, dá menos k quadrado. Então, finalmente, a gente vai ter que esse p ao quadrado vai ser, eu vou juntar essas coisas, então esse menos k ao quadrado vai vir multiplicando esse termo aqui, certo? Vai dar um mais h cortado ao quadrado, k ao quadrado, e eu vou ter uma integral de menos infinito até infinito de psi estrela vezes psi. Então, a segunda derivada é proporcional ao próprio psi, então eu chego nesse resultado aqui. Então, isso dá h cortado ao quadrado, k ao quadrado, integral sobre todo o espaço de psi ao quadrado. Para a função de onda que eu estou discutindo aqui, na verdade, seria uma integral de menos L a L. Mas essa integral aqui, novamente, me dá aquela integral de normalização, que é 1. Então, eu chego que o valor esperado de p ao quadrado é simplesmente h cortado k ao quadrado. E aí, finalmente, a gente pode jogar esse resultado aqui para calcular a incerteza do momento. Então, a gente viu que o momento, em média, vai valer h cortado k, mas qual que vai ser a incerteza? Será que se às vezes eu medir, vai dar outro valor de momento? Como é que vai ser essa incerteza? Bom, se eu fizer essa conta, eu tenho h cortado ao quadrado, k ao quadrado, que é esse primeiro termo aqui, menos o valor médio ao quadrado. Então, menos h cortado k ao quadrado, raiz de tudo isso. E aí eu vejo que esses dois termos se cancelam, e a incerteza no meu momento é zero. Tá? Então, isso pode parecer um pouco estranho, mas o que está nos dizendo? Está me dizendo o seguinte: se a minha partícula estiver nesse estado representado por essa função de onda psi, sempre que eu medir o momento dessa partícula, eu vou encontrar h cortado k. Com zero incerteza. Tá? Então, eu tenho uma 100% de probabilidade de sempre encontrar o mesmo valor do momento. Então, esse é um estado que a gente diz... Então, a consequência desses cálculos aqui é que psi possui um momento bem definido. P igual a h cortado k. Então, a gente já viu que se eu medir a posição da partícula, eu posso encontrar ela em diferentes pontos do espaço, desde que seja naquele intervalo de menos L a L, mas para o momento não. Quando eu medir o momento da partícula nesse estado, eu sempre encontro o mesmo valor, h cortado k. Então, a gente pode dizer, né, que a partícula tem um momento bem definido, a gente pode até dizer que o momento da partícula é h cortado k. Porque sempre que eu medir, eu só encontro esse valor com 100% de probabilidade, já que a minha incerteza é zero. Tá? Então, esse é um estado muito especial, por isso que a gente usa tanto ele também, porque é um estado que tem um momento muito bem definido. A posição, a gente vê que a partícula está bem esparramada no espaço, mas o momento é muito bem definido. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai continuar explorando essas soluções de partícula livre, só para a gente praticar mais como é que a gente calcula esses valores médios e essas incertezas. Tá? E aí a gente vai ver também, por exemplo, como é que a gente calcula o valor médio de energia e incerteza de energia. Tá bom? Então, por essa hora era isso. Tchau, tchau.